Oi amigos, estamos para mais uma aula de Física, Cosmologia, aula 2. Ainda falando sobre o Sol, a nossa principal fonte de energia. Quando ocorre no Sol a queima de matéria nas reações termonucleares, há uma emissão de energia, mas há uma emissão também de partícula. O Sol também emite partículas, e em todas as direções e sentidos. Algumas dessas partículas chegam a gente na Terra. Que partícula o Sol emite? Senhores, os chamados raios alfa e raios beta. Raios alfa, os raios alfa equivalem a íon positivo do gás hélio. Tem carga elétrica positiva, tem massa. Raios beta equivalem a elétrons. Tem carga elétrica negativa e tem massa. Certo? Essas partículas são emitidas em todas as direções e sentidos. Algumas delas chegam a nós, no nosso planeta. E de maneira geral, essas partículas podem atingir o nosso planeta em todos os pontos. Porém, o nosso planeta tem uma característica interessante, que é o campo magnético dele, o campo magnético terrestre. E esse campo magnético é muito intenso. Esse campo magnético é tão intenso que ele consegue canalizar essas partículas em movimento. Partícula elétrica em movimento é corrente. De tal maneira que a maioria absoluta das partículas do vento solar ingressam na Terra através dos polos magnéticos. Lembram-se disso? Pois bem, aí essas partículas entram na Terra. No nosso planeta, aproximadamente a uma altitude de 100 a 300 quilômetros, existe a chamada ionosfera. O nome já diz, íons na atmosfera. Na ionosfera existe uma quantidade muito grande de íons, partículas elétricas, em suspensão. Quando o vento solar ingressa na atmosfera, vai ocorrer uma interação entre essas partículas elétricas do vento solar e as partículas elétricas que estão em suspensão na ionosfera. Senhores, essa interação, ela pode gerar uma série de efeitos. Por exemplo, ela pode influir em telecomunicações. Ela pode alterar rotas de aviões em função das telecomunicações estarem prejudicadas. Mas elas também geram um efeito luminoso muito interessante e muito bonito, chamado de auroras polares. Por que auroras polares? Por que polares? Porque, em tese, o vento solar pode entrar na Terra em qualquer posição. Mas como os polos magnéticos canalizam muito mais as partículas, como o vento solar penetra muito mais por esses polos, então esse fenômeno ocorre com muito mais intensidade nos polos, para não dizer exclusivamente nas regiões polares, nas regiões de alta latitude. Ok? Então, essas partículas do vento solar interagindo com as partículas da ionosfera, então temos aí um fenômeno elétrico, corpuscular, geram um efeito luminoso chamado de auroras, certo? Essas auroras, quando é no Polo Norte, a gente chama de aurora boreal. Quando é no Polo Sul, aurora austral. Essa aurora boreal, o nome foi dado pelo Galileu. E o Galilei, lembra do Galileu? Ele colocou esse nome já há bastante tempo, lá no século XVI, ok? Em homenagem, o nome Aurora é em homenagem à deusa grega, Aurora, a deusa do amanhecer. E boreal ao seu filho, Bóreas, que é o chamado representante dos ventos norte. Por isso, aurora boreal. O aurora austral, que ocorre em latitudes do hemisfério sul, foi dado pelo inglês James Cook, numa referência ao fato de estar no sul. Tu já ouviu falar num país chamado Austrália? O que significa austral? Sul. Austrália é terras do sul. Ok? Então, para finalizar sobre auroras, fixa o seguinte. As auroras austral e boreal são fenômenos de origem elétrica. Então, são corpusculares, que geram um efeito luminoso, ou seja, um efeito ondulatório. Fenômenos corpusculares que geram um efeito ondulatório. Ok? Gente, um outro fenômeno que a gente tem que estudar aqui é em relação ao que nós falamos, que da energia que a Terra absorve. 99% vem das ondas eletromagnéticas vindas do Sol. E o outro 1% vem de interações gravitacionais e das reações nucleares internas. Interações gravitacionais com quem? Ora, com os demais astros. Com Vênus, com a Lua, com Marte, com Saturno e com o próprio Sol. Observe, o Sol entra de novo na jogada. Gente, desses fenômenos de interação,
O mais comum, o que a gente mais observa a energia se propagando, é o chamado fenômeno das marés. Certo isso? Pessoal, como é que é o fenômeno das marés? Como é que se formam as marés? Senhores, as interações gravitacionais entre a Terra e os outros astros são essenciais nesse fenômeno. Esse fenômeno, ele se forma da seguinte forma. Tenta entender. Imagina o Sol, a Terra. Imagina a Lua. Gente, matéria atrai matéria. Assim como um ímã atrai um outro ímã, ali eu tenho uma força gravitacional, eu digo uma força magnética. Massa atrai massa. Matéria atrai matéria, isso aqui é uma força gravitacional. A Terra e a Lua, vai haver uma força de atração. Pessoal, a Terra aqui está de frente para a Lua. Quando ocorre essa atração, em volta da Terra tem uma gigantesca camada de ar. Essa camada atmosférica, ela é deformada pela atração da Lua. Mas eu não percebo isso. A Terra tem a parte sólida. A parte sólida, ela é atraída, mas não dá de perceber deformação. Mas em volta da parte sólida tem a parte líquida. E essa parte líquida é atraída e eu percebo deformação. Terra, Lua. Quando tem a atração, essa parte aqui da Terra, ok? Aqui vai haver um acúmulo maior de água. Do outro lado também. Em cima e embaixo vai diminuir. Como se eu pegasse um saquinho de plástico esférico cheio de água e eu puxasse nas extremidades. Vai acumular mais água aqui do que aqui. Quando acumula mais água, eu tenho ali naquele momento um período de maré alta. Ok? Menos maré baixa. Então, se de repente, no Brasil e no Japão, estão em lados opostos, ó, eu tenho maré alta, senhores, lá na Noruega e na África do Sul eu tenho maré baixa. Só que a Terra vai girando. E esse momento de maré alta vai mudando. Vai mudando em relação à parte que está de frente ou no outro lado para a Lua. Ora, como a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa, ou seja, um dia, por dia eu vou ter em cada região aqui no Brasil tem maré alta, daqui a 6 horas é maré baixa. Daqui a mais 6 horas maré alta, daqui a mais 6 horas maré baixa. Ou seja, a gente vai ter diariamente 2 períodos de maré alta e 2 períodos de maré baixa. Certo isso? Pessoal, vocês têm noção da quantidade de energia que é movimentada, que é dissipada durante essa mudança no nível das marés? Já existem projetos de absorção dessa energia, só que estão ainda em fase experimental. Logo, talvez daqui a alguns anos já se tenha isso de forma comercial. Mas o dia que se conseguir absorver e utilizar comercialmente uma parte considerável dessa energia que ocorre, que é jogada e que às vezes não é utilizada no desnível das marés, olha, quando isso ocorrer, nós humanos estaremos bem, muito bem em termos energéticos. Certo? Então isso, claro, Terra e Lua eu falei. E quando tem o Sol, quando está numa fase, por exemplo, de Lua cheia ou Lua nova, que o Sol está alinhado, aí eu tenho marés mais alta ainda. E quando tem, por exemplo, outros astros alinhados, às vezes eu tenho aqui o Sol, a Terra, a Lua. Júpiter, eu digo Saturno, Júpiter, aproximadamente na mesma Lua tem um alinhamento de astros. Aí a gente tem marés mais altas ainda. São as chamadas ressacas astronômicas, que tu já ouviu falar, é evidente. Ok? Esse fenômeno é decorrente da interação gravitacional entre os astros, que é uma maneira que a gente tem de absorção de energia. Queridos, um forte abraço a todos e conte conosco, ok? Te cuida.